Olá, eu novamente, professor Wesley, para a gente falar sobre alavancas, que é uma aplicação do estudo de equilíbrios, tá? Uma alavanca é um sistema, é o que a gente considera como uma máquina simples, ele é um sistema para facilitar a realização de trabalhos, de tarefas, tá? Para realizar deslocamentos, para segurar objetos e assim por diante. O exemplo clássico de alavanca, a mais conhecida, é essa situação aqui, que é a alavanca de Arquimedes, né? Esse sistema é conhecido como alavanca de Arquimedes. Você já deve ter ouvido falar do Arquimedes, né? Arquimedes foi uma figura importante na história, considerado o segundo grande matemático de toda a história, né? É atribuída ao Arquimedes uma frase que diz assim, né? Me dê um ponto de apoio, uma alavanca que eu deslocarei o mundo, que eu deslocarei a Terra, né? Usando essa ideia, tá? Nas alavancas, o que a gente tem basicamente é isso aqui, ó. Tem a própria alavanca, que é esse braço aqui, comprido, né? Aí tem um objeto que você quer deslocar aqui e tem um ponto de apoio. Você vem aqui em um ponto dessa alavanca e aplica uma força, tá? Essa força é geralmente chamada de força potente ou simplesmente potência. Tá? Esse F é chamado de força potente ou potência. Esse ponto de articulação da alavanca é chamado de fulcro. Também pode ser chamado de pivô. Não é muito comum, mas pode. Ele chama fulcro ou pivô. E esse objeto que eu quero deslocar vai exercer uma força sobre a alavanca, que é chamada de força resistente ou carga. Então, você tem a força resistente ou carga. Ou ainda resistência, tá? Potência, resistência, tá bom? Em relação ao fulcro, a linha de ação da força potente está a uma distância x, a linha de ação da força resistente está a uma distância y. Eu vou colocar assim, ó, porque é mais comum a gente encontrar desse jeito, ó, df, dp, dr, perdão, dp não, dr. Mas são notações, então pode colocar x, y, d1, d2, d grandão, d menorzinho, tanto faz, é só notação, tá? Muito bem. Em função dessa situação, força potente, fulcro, força resistente, distância de ação da força potente, distância de ação da força resistente, existem três tipos fundamentais de alavancas. E para facilitar o seu entendimento, a nomenclatura da alavanca só depende do elemento que está no meio, entre os outros dois, tá? Essa alavanca, por exemplo, que é a alavanca de Arquimedes, é conhecida como alavanca interfixa. Por quê? Porque o ponto fixo está exatamente entre a força potente e a força resistente, tá? Então, a primeira alavanca é essa, interfixa. Na alavanca interfixa, o fulcro está entre força potente e força resistente. Tá? É exatamente essa a situação, né? Essa é a alavanca interfixa, tá bom? Na alavanca interfixa, você terá, na igualdade de momentos, olha só, em relação ao fulcro, a força potente gera momento para um lado, a força resistente gera momento para o outro lado, né? Um exemplo de alavanca interfixa, na verdade, de combinação de alavancas interfixas. Você tem tesoura, é um exemplo ótimo de alavanca interfixa. Alicate é um exemplo ótimo de alavanca interfixa, tá? Existem alguns pegadores que utilizam esse princípio. Na verdade, eles são associações de alavancas, né? Então, eu vou te mostrar uma representação aqui
Eu já comentei com vocês, eu não sou muito bom para desenhar, né? Então vamos fazer uma representaçãozinha que dá para visualizar mais ou menos a ideia, né? Pelo menos, tá? É assim, ó, quer ver? Eu vou usar, vamos ver se vai funcionar, né? Essa situação aqui, ó. Tá muito ruim, vou melhorar um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue fazer algo compreensível, pelo menos, né? Então, eu vou fazer algo assim, ó. Tem... Ó, eu vou usar esse sistema para segurar, é quase que um alicate, quase que uma tesoura, mas muito mal desenhado, né? Mas tá bom. Eu vou usar isso para segurar um objeto aqui, ó. Ali. Eu estou pinçando um objeto, tá bom? Então, estou segurando um objeto lá na frente. Bom, você percebe então que eu tenho, na verdade, duas alavancas, né? São dois braços articulados, tá bom? Se a gente pegar um desses braços, olha lá, eu vou pegar isso aqui e eu vou apertar assim, ó, tá bom? Então vamos pegar esse braço horizontal, olha só. Nesse braço horizontal, eu vou fazer uma força potente para cá, ó. Consegue visualizar essa ideia? A gente segura aqui e fecha assim, né? Tá? Então eu vou fazer uma força para cá. Esse objeto, aqui é o fulcro, esse objeto, quando lá na ponta aperta o objeto, ó, quando isso aperta o objeto faz uma força para o outro lado, então ele faz uma força resistente aqui assim. Percebeu? E aí nós temos distância da força potente, distância da força resistente. Tranquilo? Qual o princípio de funcionamento disso? Isso gera torque no sentido horário, isso gera torque no sentido anti-horário. Então, F vezes dF é igual a R vezes dR. Tá? Esse é exatamente o princípio de funcionamento da alavanca, né? O momento no sentido anti-horário igual ao momento no sentido horário. Mesma coisa ocorre aqui, ó. Se você olhar essa ideia. F dF, anti-horário. R dR, horário. Então, F vezes dF é igual a R vezes dR. E aqui, nesse caso, por exemplo, aqui, ó, talvez lá na minha figura não seja tão fácil de perceber, mas aqui é bem fácil de você notar a utilidade da alavanca interfixa. Porque olha só, o DF é maior que o DR. O DF é maior que o DR. Então, para esse produto ficar igual, o R é maior do que o F. Então, você percebe que você vai conseguir deslocar um objeto que oferece muita resistência fazendo força pequena. A força que você tem que fazer é menor do que a força resistente. Então, você consegue deslocar esse sistema fazendo menos força. Essa é a vantagem dele, né? E quanto maior for esse braço aqui, ó, o braço para força potente, mais fácil vai ficar deslocar isso, né? Faz uma alavanca. Se você coloca o ponto de apoio, da alavanca muito próximo da sua mão, da força potente, você vai ter que fazer muita força para deslocar isso. Se você coloca o ponto de apoio aqui, ó, o braço aumenta, é muito mais fácil você deslocar, correto? Então, essa é a vantagem da alavanca interfixa, né? Ela te permite fazer menos força para deslocar uma força resistente maior, tá bom? Muito bem. A outra alavanca, a outra forma de alavanca. Então, se você quiser, ó, exemplos ali, tesoura, alicate, alavanca de Arquimedes, né, que é esse sistema aqui, ó, são exemplos de alavancas interfixas, tá? Isso aqui é um xizinho, tá? Ficou meio ruim, mas isso é um X, ó, alavanca interfixa, tá? A segunda alavanca, B, é chamada de alavanca interresistente. Na alavanca interresistente, o que acontece?
O elemento intermediário que fica no meio é a força resistente. Então, nesse caso, R está entre o fulcro e a força potente. A força resistente, vou escrever para largar de ser preguiçoso, né? A força resistente está entre o fulcro e a força potente. Tá bom? Um exemplo dessa situação. A gente tem, por exemplo, alguns espremedores de alho, que tem um corpo, tem um potezinho assim, você põe o alho e aperta, ele fica lá no meio. Espremedor de limão para fazer caipirinha. Eu não sei desenhar nenhum desses que eu estou falando para você, tá? O outro mesmo não sei, mas vamos tentar. Carrinho de mão. Carrinho de mão é uma alavanca interresistente. Eu vou tentar reproduzir uma aqui para você. Ó. E aí não vale rir, tá? Eu já falei que eu não desenho bem, então vamos lá. Um carrinho de mão, vamos imaginar. Deus me ajude, olha lá. Muito ruim, né? Tá bom, eu concordo com você. Mas, tá bom, dá pra gente visualizar mais ou menos. Aí eu tô carregando entulho, tá? Aqui. Eu tô carregando entulho ali com o carrinho. O carrinho feio, né? Fala a verdade. Mas tudo bem. Aí como é que funciona o processo? O fulcro é lá na roda agora. Ó, você percebe que o ponto de articulação do carrinho é lá na roda? Esse é o fulcro. Aí você segura os braços do carrinho aqui e faz força para cima. Então a gente faz força potente aqui, ó. Certo? Aí o entulho que eu coloquei lá no meio, dentro do carrinho, faz força para baixo. Aqui é a força resistente. Tá vendo? Então a força resistente fica entre a força potente e o fulcro, tá? O espremedorzinho de alho lá que eu falei para você, ele é mais ou menos... Devia ter ficado quieto, né? Ele é mais ou menos assim, tem um copinho aqui, tem uma articulação aqui. Mais ou menos isso, né? E aí vai ter um suportezinho aqui. Sei lá como é que faz isso, né? Mais ou menos assim, sei lá. E ele vai ter um pininho aqui assim, né? Sei lá, assim, ó. Mais ou menos isso, tá? Aí você coloca o alho aqui dentro, né? Coloca o alho ali dentro, fecha, né? Aí você aperta, né? Aí a força resistente fica aqui no meio, isso é o fulcro, você faz força potente lá em cima. Correto? É a mesma ideia, né? Nesse caso, o que acontece? Ó, de novo. Da força potente até o fulcro. Distância da força potente. Ó, isso aqui é a distância da força potente. Essa distânciazinha aqui, ó, é a distância da força resistente, tá vendo? Isso aqui é o DR. Ó. Distância da força resistente. Então, essa gera momento horário, essa gera momento anti-horário. Então, é F vezes DF, sempre vai ser isso, ó. F vezes DF é igual a R vezes DR. Ó, força potente gerando momento para lá, força resistente gerando momento para cá. Correto? Então, de novo, ó, o DF é maior que o DR. Então, você vai fazer pouca força e vai conseguir levantar ou sustentar uma força maior. Percebeu? Essa é a grande utilidade desse sistema, né? Então, a gente tem a interfixa, a gente tem a interresistente e falta a última, que é a alavanca interpotente. A letra C, alavanca interpotente. Na alavanca interpotente, a força potente
está entre o fulcro e a força resistente. Então, a força potente está entre o fulcro e a força resistente. Vamos lá. Pegador de pão. Você já foi em padaria em que você mesmo pega o pão e coloca na sacolinha lá? Vai ter algo, eu me arrependo quando eu dou esses exemplos, porque eu desenho muito mal. Mas vamos lá. É mais ou menos isso aqui, ó. Esse agora eu forcei mesmo. Ó. Agora que eu já falei, tem que tentar desenhar, né? Ela vai ser algo mais ou menos assim, né? Você fala assim, não, professor, nunca é assim, mas tudo bem. Ó, sei lá, vê se você consegue, com muita força aí, tá? Você segura aqui no meio, né? O pão vai ficar aqui, ó. Você vai colocar o objeto aqui, né? Aqui. Tá bom? O objetozinho que você vai pegar fica ali, né? Aí você segura aqui no meio, né? Aqui é o fulcro, ó. Aqui é o ponto de articulação dela. Aqui é o fulcro. Aí você vai fazer força potente. Vamos imaginar aqui na minha figura, eu faço força potente para cá. Aí quando eu aperto o pãozinho ali, ele faz força no lado contrário, né? Então ele faz força para lá. Nesse caso, existe uma situação interessante. Você vai perceber que fica assim, ó. DF dr. A força potente gera momento horário, a força resistente gera momento anti-horário. E aí como é que fica a situação? F vezes dF é igual a R vezes dr. E aqui é interessante, porque olha só, você tem dr maior que dF. dr maior que dF. Então, F tem que ser maior que R. E aí você poderia falar assim, professor, não percebi a utilidade dessa alavanca se eu tenho que fazer mais força. Na verdade, esse é um caso interessante, porque os outros dois, eles têm uma finalidade, facilitar a sua vida, né? Você faz menos força para deslocar objetos grandes. Essa daqui também tem uma utilidade, mas não é essa facilitação em termos de força, mas sim em termos de precisão. Porque olha só, você está usando isso como um pegador, né? Então você quer fazer uma força aqui no meio, mas você quer que a força que apareça lá na extremidade não seja muito grande, você não quer esmagar o pãozinho, né? Você não quer destruir o pão, você quer que a força que apareça lá seja pequena, percebeu? Então você vai fazer uma força grande lá no meio, mas lá onde você está segurando o alimento, que é delicado, você não vai fazer uma força grande, né? Não vai aparecer uma resistência grande. Perceba que essa força de resistência é o aparelho aperta o objeto que você está querendo segurar, ele aperta, aí o objeto reage. Então esse R, que é essa reação, né, resistente, é igualzinho ao que o objeto sofreu. Então se a força feita no objeto fosse muito grande, você destruiria, esmagaria o objeto, sei lá, né? Então nesse caso, essa alavanca tem uma finalidade de ser mais precisa, né? Você faz uma força mais delicada naquela região. Vou tentar fazer uma representação aqui, mas vamos lá. Pinça para tirar sobrancelha, não é? A pinça para tirar sobrancelha é mais ou menos, lá vai eu de novo, ó. Seria mais ou menos algo assim, ó. Não era para ser muito assim não, mas dá para você entender, vai. Ó, quase isso. Nossa, mas ficou ruim, né? Fala assim, professor do céu, vai aprender a desenhar. Eu vou um dia, tá? Mas ficou feio demais, vou ter que fazer de novo. Ficou muito, muito feio. Mas não vai ficar muito melhor não, viu? Ó. Aí. Tá ruim, mas tá bom. Aqui é o fulcro, é o ponto de articulação. Aí você vai usar a pinça para tirar um fio da sobrancelha. Esse é o fiozinho que você vai tirar, tá? Você vai puxar o fio da sobrancelha, né?
E aí, então, você faz força aqui, ó. Força potente. Aí lá na ponta aperta o fio reage, força resistente. Então a força potente fica entre o fulcro e a força resistente. Tá vendo? É a mesma ideia, olha lá, você tem aqui, fulcro tá aqui, ó. Você tem distância para a força potente e tem distância para a força resistente, tá vendo? Momento anti-horário, momento horário é em relação ao fulcro. FDF, RDR. Perfeito? É a mesma ideia, né? Então, como o DF é menor, você faz uma força grande aqui no meio. Então, você faz força aqui no meio. Aí, lá na ponta, aperta o cílio, você puxa, né, para arrancar o cílio. E é uma operação mais delicada, né? De repente, quando você erra essa situação, no lugar, você vai tentar puxar o cílio. É o cílio? É. Sobrancelha, perdão. Cílio não, vai arrancar cílio, né? Vai arrancar sobrancelha. Você vai tentar arrancar a sobrancelha. Erra e pega a pele, puxa, dói pra caramba, né? É uma operação delicada, então você não quer fazer você não quer que apareça muita força lá na ponta, né? Você quer que seja algo mais preciso, tá bom? Então essas são as 3 formas de alavancas que a gente tem. Interpotente, interresistente e interfixa. Só depende de quem está lá no meio, né? O fulcro está entre os dois, interfixa. A força resistente, a carga está entre os dois, interresistente. A força potente está entre os dois, interpotente. Tudo bem? É só mais uma aplicaçãozinha aí, né? Para finalizar o estudo dos equilíbrios. Tá joia? Bom estudo para vocês. Um abraço. A gente com isso finalizou toda a mecânica, tá? Nosso próximo encontro a gente vai resolver exercícios, vamos verificar aí alguns assuntos para destacar para vocês, tá bom? Bom estudo, um abraço para vocês.